funciona o comando align, vamos nos debruçar sobre um projeto onde nós temos aqui um alçado e temos uma linha. E aquilo que eu pretendo é alinhar este alçado por esta linha, ou seja, de forma a ele a ficar exatamente com a mesma inclinação que a linha tem. Vulgarmente eu teria que fazer o comando move, portanto usar o comando move ou M-Enter, selecionar este objeto, movê-lo daqui para aqui, depois tinha que utilizar o comando rotate, selecionar novamente o mesmo objeto, indicar este ponto como sendo o ponto de referência, depois carregar no botão direito do rato e selecionar a opção Reference. De seguida indicava o ângulo inicial e o ângulo final. De seguida, se eu quisesse mudar a escala deste objeto em função desta linha, tinha que fazer Scale, portanto, indicar o comando Scale, selecionar este mesmo objeto, indicar este ponto como ponto de referência e agora carregava no botão direito do rato e selecionava a opção Reference. Indicava este ponto aqui, este segundo e agora o novo tamanho, portanto, daquela distância e o objeto mudava de escala. Portanto, isto obrigava-nos então a utilizar três comandos: Move, Rotate e Scale. Vamos ver agora uma forma como é que nós podemos fazer isso tudo de uma vez só, utilizando uma funcionalidade chamada Align, que eu posso ir buscar através do menu Ribbons. Portanto, eu clico aqui em Home e a seguir aparece-me aqui a opção Align, portanto, o comando Align que está aqui. Portanto, são estes dois retângulos com uma linha do lado direito. Ou então, na linha de comandos, posso escrever mesmo Align, ou se preferirem, AL é suficiente. E ele começa por me pedir para selecionar os objetos que eu quero portanto, mudar. Vou selecionar este alçado todo e confirmo. E se eu vier à linha de comandos, ele pede-me para indicar a localização do meu ponto inicial, First Source Point, ou seja, este ponto que aqui está, e agora o First Destination Point, ou seja, o destino deste ponto no final da operação, que vai ser exatamente este ponto que aqui está. De seguida, ele pede-me para selecionar um segundo ponto de referência inicial, portanto, que será este aqui, e o destino desse segundo ponto de referência, que neste caso será este ponto que aqui está. A seguir, ele vai-me pedir para selecionar um terceiro ponto de referência. Eu não tenho um terceiro ponto de referência, aliás, este terceiro ponto de referência apenas é utilizado quando trabalhamos em 3D, portanto, neste caso eu vou fazer Enter ou vou clicar no botão direito do rato para continuar. Depois, o que ele me está a pedir de seguida na linha de comandos é o seguinte, portanto, ele está-me a pedir se eu quero mudar a escala em função dos pontos selecionados. Neste caso, eu tenho o meu desenho à escala, eu não quero fazer isso, portanto, carrego no botão direito do rato e faço No. E o que acontece é que o meu alçado fica exatamente com o mesmo alinhamento desta linha, sendo que o ponto inicial coincide com o primeiro ponto de referência que eu selecionei. Vamos ver agora uma segunda opção em que nós, em vez de mantermos a escala dos objetos originais, vamos alterar essa escala. Faço Align, seleciono o alçado, confirmo no botão direito do rato, e agora ele pede-me para selecionar o First Source Point, eu vou selecionar este ponto aqui, e o First Destination Point, que é este ponto que aqui está. A seguir pede-me o Second Source Point, este ponto aqui, e o Second Destination Point, que é este ponto. Mais uma vez, como estamos a trabalhar em 2D, peço desculpa, não precisamos de um terceiro ponto de referência, portanto basta-nos clicar no botão direito do rato ou na tecla Enter, e agora ele pede-me para selecionar, portanto, pergunta-me se eu quero mudar a escala dos objetos em função dos pontos de alinhamento. Scale Object Based on Align Points. Neste caso, eu vou pôr que sim, e o que acontece é que a distância destes dois pontos que faziam parte do objeto original passam a coincidir com o da linha que eu usei de referência para fazer o alinhamento.
Vamos ver agora outra situação onde isto nos pode ser extremamente útil. Eu tenho aqui um desenho onde inseri um levantamento topográfico de um edifício e também uma fotografia aérea desse mesmo terreno onde está implantado esse edifício. O que eu pretendo é alinhar esta imagem pela planta e depois rodar a planta de forma a ela ficar orientada exatamente pela imagem, porque esta imagem está na orientação correta, ou seja, o norte está para cima. Então o que é que eu vou fazer? Portanto, o primeiro passo é rodar, portanto, alinhar esta imagem portanto, pelo meu levantamento topográfico. O que acontece aqui é que a imagem está rodada, não está à escala e não está no sítio certo. Portanto, vou selecionar o comando Align, portanto, vou escrever na linha de comandos Align. Vou selecionar a minha imagem raster e a imagem raster seleciona-se pelo seu contorno. Confiro no botão direito do rato. E ele agora pede-me para selecionar o First Source Point e vamos buscar esta esquininha da casa e o First Destination Point vamos fazê-lo coincidir com a esquina da casa no levantamento. A seguir ele pede-me o Second Destination Point, que neste caso corresponde também a esta esquina da casa neste ponto aqui, e o Second Destination Point, ou seja, vamos transportar aquele ponto para aqui. Mais uma vez, ele pede-me um terceiro objeto, portanto, eu não tenho esse terceiro objeto, faço Enter para continuar. E agora ele pergunta-me se eu quero fazer o scale dos objetos baseado nos pontos de alinhamento. E eu vou carregar no botão direito do rato e vou selecionar a opção Yes. Como podem ver, a planta está... portanto, a fotografia aérea está sobre a planta, eu vou clicar sobre ela, vou carregar no botão direito do rato, faço Draw Order e Send to Back e cá está o levantamento, portanto está agora sobre a planta, portanto não correu excessivamente mal, às vezes acontece disto correr muito pior. E temos então, vamos assumir que temos a nossa planta e a nossa fotografia aérea alinhadas uma para a outra. Agora, o que me falta aqui é colocar esta fotografia aérea e o levantamento topográfico na sua orientação correta. Para isso, vou criar aqui uma linha vertical, propositadamente maior do que ele está, e vou utilizar novamente o comando Align. Portanto, escrevo Align na linha de comandos, seleciono todo o levantamento, incluindo a fotografia aérea. Seleciono este ponto de referência, que vou mover para ali, e este segundo ponto de referência que vou mover aqui para baixo. Ele pede-me o Third Source Point, eu não tenho, portanto não estou a trabalhar em 3D, faço Enter. E agora pergunta-me se eu quero mudar a escala em função dos pontos de alinhamento. Portanto, a planta e a fotografia aérea já estão à escala, portanto eu agora faço No, portanto não quero mudar a escala e tenho então agora com o comando Align utilizado duas vezes, portanto não só coloquei a fotografia aérea à escala do levantamento topográfico, como também consegui agora colocá-lo na sua orientação correta sem alterar essa mesma escala.